tanto a emenda 95 como o próprio arcabouço fiscal do Haddad, elas atacam diretamente só uma parte do orçamento, que é o orçamento primário da União, que é metade do orçamento. Ninguém fala da dívida pública, né? É como hoje o país já paga aí só de juros da dívida em mais de 800 bilhões. Né? Como é que pode um país que paga mais de 800 bilhões e no sentido crescente, né? Numa trajetória crescente de pagamento, falar que está quebrado? Né? Só que na PELO de 2025, na lei orçamentária, que vai ser aprovada no Congresso, a destinação para a dívida pública está em torno de 2 trilhões e 575. Uma coisa que quase ninguém fala, né, mas que está na Constituição, é que o gasto com a dívida pública ele tem o privilégio de pagamento e não precisa de uma dotação financeira orçamentária. Porque no artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição, ele diz que a dívida pública não tem limite, nem tem essa necessidade de você destinar, como acontece com as outras funções públicas. Se você tiver algum projeto de alguma função pública, seja ela da educação, saúde ou qualquer setor, alguém vai te perguntar de onde é que tem a dotação orçamentária, de onde é que vem o dinheiro. A dívida pública não existe isso. Né? Então, não é possível que alguém chegue e fale que o país não tem que cortar políticas públicas, principalmente aquela que afeta a população mais carente, se nós temos uma reserva internacional que hoje já chega a mais de 361 bilhões, já foi 372 no mês passado, perdemos aí uns 6 a 7 bilhões desse mês. Tá? Nós estamos falando aqui de, transformando em reais, de mais de 2 trilhões. Nós temos na conta única do Tesouro mais de 1 trilhão e 500. Nós temos nas operações compromissadas aí títulos que pagam de juros diários para o sistema bancário de mais de 1 trilhão e 400, e temos o depósito voluntário, né, remunerado de 1 trilhão, 667 bilhões. Então, essas fontes aqui, somadas, representam em torno de 5 trilhões para o governo federal, sem levar em consideração a arrecadação recorde de receitas federais. Porque entre janeiro e setembro de 2024, né, nós temos um superávit em relação ao ano passado, que foi o recorde da série histórica, de em torno de 242 bilhões de recordes. Nós estamos chegando a quase 2 trilhões de receitas federais e ainda faltam 3 meses, né, para ser computada nesse valor. No ano passado, a Receita Federal de receitas computadas foram de 2 trilhões e 318. Provavelmente bateremos esse recorde mais uma vez. E o capital está rindo à toa. Então, o problema do Brasil não é de dinheiro. O problema do Brasil é a destinação do dinheiro. E a destinação da nossa riqueza, do nosso fundo público, está destinada para o sistema financeiro e para as grandes corporações, e não para a população de modo geral. Por isso, o governo se sujeita a atender o Deus de mercado e os seus asseclas e os seus parceiros de plantão. Paulo, com essa arrecadação tão grande que você acaba de falar, como que se explica, então, um corte de gastos na ordem de 25,9 bilhões? Não explica, né? Porque é aquilo que eu estou te falando. O que tem hoje, a disputa, é uma disputa que o setor financeiro, a partir do Deus de mercado, porque todo mundo fala da figura do mercado. Quem é o mercado? O mercado é uma figura subjetiva, não existe. Né? Mas o Deus de mercado é que está dando todas as cartas. Né? Para a gente ter noção do que está falando, no orçamento público, quando você pega lá no sistema CIOP, que é o Sistema de Orçamento Federal, nós temos algumas variáveis importantes para entender como é que o orçamento se comporta. Nós temos a LOA, que é a lei aprovada. A LOA é a lei aprovada, né, todo ano. Dentro da lei aprovada, nós temos o valor empenhado, nós temos o valor liquidado e o valor efetivamente pago. Então, quando a gente pega o orçamento primário, que todo mundo fala, né, onde tem 27 funções primárias, quando você pega os valores liquidados, são aqueles que têm autorização de gasto, e você compara com os valores efetivamente executados, sabe o que aconteceu em 2023? O governo federal deixou de gastar 82 bilhões com as 27 funções primárias. Significa que nunca faltou dinheiro. O problema é que esse dinheiro
que não é executado, ele tem uma lei que diz que todo o superávit do Tesouro Nacional vai para pagamento da dívida pública. Então, quando a gente olha o gráfico da pizza que está aqui atrás de mim, e você faz essa análise, você percebe que o problema do Brasil não é a falta de dinheiro, e sim o beneficiamento do pagamento da dívida pública. Então, cada vez mais os governos estão submetidos a essa política nefasta, por isso que o arcabouço fiscal ele vem com esse intuito de enxugar o orçamento primário, porque todo mundo fala de déficit primário. O que é déficit primário? Déficit primário significa que você está pegando a metade do orçamento, está forçando uma poupança para que você ou tenha um déficit ou tenha um superávit primário. Só que o orçamento não é só primário, o orçamento é primário e não primário. Ninguém fala do orçamento do outro lado. Será que o outro lado não significa despesa para o governo? Né? No ano passado, por exemplo, significou 1,890 bilhões. Significou 43% desse orçamento. Como é que alguém que gasta 43% do seu orçamento diz que tem que cortar PPC, tem que cortar projetos sociais, porque está faltando dinheiro para o orçamento? Não é verdade. E tudo que eu estou falando para você aqui não é da cabeça do Paulo Lindsay, são dados oficiais do governo que qualquer um pode acessar. E aí, quando a gente acessa esses dados, a gente vê que existe dentro do governo e dentro do mercado, da mídia grande tradicional, uma grande falácia e uma mentira. É o sofisma. E quando a gente lê, né, Paulo, nos grandes jornais sobre risco fiscal, que é falta de recursos, a gente percebe com a sua fala que o problema não é de falta de recursos, mas uma escolha de onde aplicá-los. E eles vão, em grande parte, para esse pagamento da dívida. E aí, Paulo, com esses anúncios de novas medidas do governo, de corte de gastos, diversos setores da sociedade têm se manifestado. Foi lançado um manifesto contra o pacote antipopular, também foi lançada uma nota pública pela CUT do Rio Grande do Sul, criticando essa política econômica de arroxo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas movimentações desses setores da sociedade que estão insatisfeitos com essa política e como fazer para pressionar para que o governo não obedeça esse arcabouço fiscal, né? Pare de cortar gastos como se o serviço público fosse um gasto e não um investimento. Qual que é o poder de mobilização desses setores que estão se colocando contrários ao arcabouço? Hoje, o nosso poder de manifestar contra tudo isso é muito pequeno, mas ele é necessário. Não haverá nenhuma possibilidade de mudança em toda essa política, nessa macropolítica capitaneada pelo Banco Central, né, se não for os trabalhadores e a sociedade de um modo geral na rua. Porque nós estamos... eu sou um servidor público há 43 anos, estou na ativa, sou dirigente sindical, né, e venho discutindo todo esse desmonte do Estado brasileiro. Votei na esquerda, que eu sou um cara da esquerda socialista, mas eu não votei no projeto que vai capitanear o projeto neoliberal fascista. Né? Eu votei para que a gente pudesse ter uma possibilidade de um país mais inclusivo e divisão de renda. Né? Por isso que eu acredito no socialismo. Né? Então, o que resta hoje, né, nesse momento, é que a gente convença o governo de plantão, né, e os políticos, né, de um modo geral, né, porque a gente sabe que a esquerda hoje tem um poder no Congresso muito pequeno, talvez uns 120, 130 votos no máximo, mas que nós precisamos mostrar que o problema do país não é de falta de recursos. Né? Nós precisamos mostrar que todo esse recurso está aí disponível, mas que não existe uma política que seja voltada para a questão de divisão desse bolo. Né? Nós estamos voltando naquele discurso lá atrás, da década de 70, do grande ministro, entre aspas, Delfim Neto, que disse que o bolo tinha que crescer para depois dividir. Nós chegamos a ser a sexta economia do mundo, nós temos riqueza à vontade, abundante no país, temos recursos no fundo público,
e falta falta disposição dos governos de enfrentar o grande capital, porque nós temos governo que está totalmente subjugado. E eu não falo desse governo, eu falo de todos. Né? Nós estamos falando aqui de governo desde a época da ditadura para cá, né? Sem levar um corte anterior a isso, mas botando da ditadura para cá, todos os governos têm feito o que o projeto neoliberal avance cada vez mais. Né? Uns mais, outros menos, mas todos têm contribuído. E aí a gente vê que o Banco Central tem uma política que vai sendo feita, voltada totalmente para essa necessidade de garantir o que o grande mercado, né, o Deus de mercado e as seclas de plantão e os seus parceiros possam estar garantidos com o pagamento de serviço da dívida. E aí a gente tem uma discussão de que se aumentar a taxa Selic, você controla a inflação, que é tudo conversa fiada. É tudo conversa fiada, porque eu fiz um estudo agora, tem uma tabela mostrando quando a Selic chegou a 2% e depois chegou a 13,75%, houve um crescimento de 11,75 percentuais na taxa Selic nesse período de 2020 até 2022, né? Isso significou um gasto para a dívida pública, de um aumento no nosso estoque de mais de 500 bilhões. Porque a cada 1 ponto percentual que aumenta a Selic, a dívida aumenta em torno de 40, 50 bilhões. Então, nós estamos falando aqui de setores que estão sendo beneficiados com a questão do aumento da taxa Selic. Nós estamos falando de que a redução da inflação, eu trabalho no IBGE, a inflação do país não é inflação de consumo. A população está aí, numa grande maioria, com uma necessidade alimentar, né? E como é que pode dizer que a inflação tem a ver com só o aumento dos juros, né, da taxa Selic? A inflação tem a ver com produtos que são administrados pelo governo, como é o caso dos combustíveis, tá? E a pouca produção de alimentos na mesa do brasileiro, porque o agronegócio não produz comida na mesa. O agronegócio produz commodities para vender para o exterior, para ganhar em dólar, euro e outra qualquer moeda. Então, nós estamos diante de uma política nefasta que está levando o país à possibilidade, em 2026, na eleição de 2026, a volta da extrema-direita. E a gente não quer isso, a gente quer lutar para que nunca mais essa extrema-direita volte, como aconteceu na Argentina e agora aconteceu nos Estados Unidos. Né? Mas o governo precisa se comprometer com um projeto que foi votado nas urnas, que é o projeto de melhoria da qualidade de vida da população, dos serviços públicos e dos servidores, de um modo geral. Foi para isso que nós lutamos, né? E elegemos um presidente. Um outro tema que eu gostaria de falar com você é sobre o decreto 200, que foi validado pelo STF recentemente, um decreto que é do período da ditadura militar e que flexibiliza o regime jurídico único de servidores, ou seja, autoriza a contratação por outras modalidades que não o concurso público. Queria que você explicasse o que significa isso, tanto para os servidores quanto para a população que usufrui desses serviços. O que isso significa para a gestão pública do nosso país? Bom, primeiro que o Supremo ele não votou do decreto 200. O decreto 200 da ditadura ele nunca foi revogado. Nunca foi revogado. Ele nunca foi revogado e ele tem os efeitos até hoje. Por que o decreto 200 ele é essencial? E por que o governo federal está criando uma comissão junto com a CGU para estudar o decreto 200 e propor um novo projeto de lei para 2025 ou 2026 no país para nova gestão pública? Porque o decreto 200 é aquele que possibilita que você tenha trabalhadores na CLT e estatutários no mesmo local de trabalho, por exemplo, no mesmo órgão. E aí o decreto 200, ele é a base, é a primeira reforma administrativa do Estado, né, feita pelo governo militar, né, e ela é a base que está sustentando toda essa mudança que aconteceu agora no Supremo Tribunal Federal com a votação da DIN 2135. Porque na década de 70, nós tivemos uma lei importante, que é a Lei 5645, que criou o Plano de Cargos e Salário dos Serviços Públicos, né, onde joga quase que 80% dos servidores na CLT. Né? E esses setores eles foram
essa lei ela definiu que haveria dentro do serviço público 10 grupos, né? Seria a direção de assessoramento, pesquisa científica e tecnológica, diplomacia, magistério, Polícia Federal, tributação, arrecadação, fiscalização, artesanato, serviços auxiliares, etc. Tá? Esses grupos é que deram a possibilidade de você criar o plano de carreiras e cargos da década de 70, né, que é o chamado PCC, que não é o primeiro comando da capital, mas é o plano de cargos e salário. E logo após essa lei, em 74, no governo militar, do Ernesto Geisel, outra lei foi aprovada. E essa lei aqui também, nada disso que eu estou te falando aqui agora foi revogado. E essa lei 6185 de 74, ela separa os servidores em 2 grupos. Os inerentes ao Estado, aqueles que poderiam ser admitidos pelo Estatuto, e na época o Estatuto não era a Lei 8.112, sim a Lei 1.711, tá? Que foi aprovada em 52, e os outros servidores, os 80% que sobraram, foram para a CLT. E aqueles estatutários que não migraram para a carreira de CLT ficaram em extinção. Então, agora, com essa aprovação, que tem uma repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, haverá a possibilidade de você ter, dentro dos órgãos públicos, 2 tipos de regime. O regime estatutário, pela Lei 8.112, e o regime de emprego público, que pode ser pela CLT, e até mesmo qualquer outro tipo de regime, porque agora está em aberto. Porque a decisão do Supremo Tribunal Federal não mais obriga que a União, Estados e municípios do Distrito Federal façam concursos públicos pelo Estatuto da Lei 8.112. Né? E aí alguns estão falando assim, ó, não, é só para os novos servidores. Realmente, efetivamente, é para os novos servidores. O problema é que se você criar novas carreiras daqui para frente, em outra forma de gestão, né, de regime de trabalho, os servidores que estão no Estatuto ficarão em extinção, porque não haverá mais o concurso que vai oxigenar essas carreiras do serviço público. Então, os novos servidores públicos daqui para frente virão ou como empregado público, ou como os trabalhadores temporários, ou qualquer outra forma de gestão. Só que, na Constituição, nós temos o artigo 37, que diz que a remuneração do servidor público federal, né, ela pode ser, e o subsídio é feita por lei. Do empregado público, não. Então, se houver essa separação, você vai ter um grupo que vai estar sendo obrigado a ter uma lei para poder ter reajuste, e um outro grupo que vai estar não mais subjugado. Então, você tem a separação dos servidores públicos. E a outra coisa importante colocar é sobre a questão da estabilidade. Primeiro, tem que entender que estabilidade é essa. A estabilidade de respeito ao artigo 41 da Constituição, que diz que o servidor público, depois de 3 anos de efetivo exercício no estado probatório, ele, em decorrência do seu concurso, ele passa a ter estabilidade e efetividade, que são 2 coisas diferentes. Estabilidade de respeito ao cargo, e efetividade a estabilidade de respeito ao servidor, e efetividade de respeito ao cargo em decorrência do seu concurso. Então, no serviço público, nós temos umas separações. Eu sou um servidor que entrei em 81, eu sou um servidor estável excepcional. Por que eu sou excepcional? Porque eu entrei numa época que não tinha concurso público, mas na grande maioria dos servidores públicos, dos serviços públicos, só um grupo seleto continuava tendo concurso, que era esse inerente ao Estado. E agora, com essa mudança, poderá acontecer a mesma coisa. Um grupo seleto continuará tendo concurso pela Lei 8.112, o Estatuto, e os demais poderão ser empregado público pela CLT ou mesmo temporário. Né? Nós temos os servidores que entraram 5 anos depois da Constituição, antes da Constituição mais para frente, que é o 5 de outubro de 83, esses servidores não têm nem estabilidade, e nós temos os servidores, a partir do concurso no órgão, que foram concursados com estabilidade e com efetividade. Então, está muito fácil daqui para frente você atacar diretamente todas as carreiras, ou a grande parte das carreiras, mantendo um grupo seleto, porque o artigo 247 da Constituição ele é bem claro. Ele diz que para garantir lá aquela garantia excepcional, especial, para a perda do cargo, você tem que executar uma atividade típica de Estado. E quem é que executa a atividade típica do Estado? Não tem uma definição, não tem lei, não existe carreira típica do Estado. Isso é uma ilusão dos trabalhadores. O que existe são setores inerentes ao Estado, dentro dos órgãos, que executam atividades que são inerentes ao Estado, que são consideradas atividade típica do Estado. Mas não existe um órgão ou uma carreira como todo
que representa isso. Não tem um arcabouço legal para isso. Então, nós estamos diante da possibilidade de, daqui para frente, com essa mudança constitucional, o governo possibilitar que o próximo, por exemplo, o próximo CNU não seja mais pela Lei 8.112, e sim como empregado público temporário. Só que, para finalizar aí, a PEC 32, ela fala da possibilidade de incluir no artigo 173 da Constituição o artigo 6º, que é aquele que acabará com a estabilidade do empregado público. Certo? Empregado público. Então, o empregado público ele tem estabilidade, ele tem concurso público como o trabalhador da Petrobras, do Banco do Brasil, etc. E com essa introdução, com essa alteração na Constituição do artigo 173, incluindo esse parágrafo 6º, nós teremos não mais a estabilidade do serviço público. Né? Então, o cenário é muito grave e só tem saída. É o povo na rua e os trabalhadores e a representação sindical. Não tem outra maneira de você reverter essa situação politicamente, porque juridicamente não tem o que fazer. O máximo que pode fazer agora é um embargo de declaração. Né? Que o que é embargo de declaração? É você perguntar para o Supremo Tribunal por que ele tomou essa decisão, né? E ele vai falar por quê. E aí o que nos resta, enquanto trabalhadores, é ir para a rua. Não tem outra medida. Não tem outra. É extremamente preocupante, porque além de tudo isso que você falou, isso gera uma divisão dentro da própria categoria, né? Porque tem carreiras diversas, com direitos diferentes entre um e outro, e isso divide a classe. Muito complicado. Paulo, uma última pergunta. Já que você representa o IBGE, eu queria que você nos explicasse sobre o IBGE+. Do que se trata essa fundação que foi criada e que está tendo diversas mobilizações nacionais por parte dos servidores do IBGE contrários a essa nova fundação IBGE+. Bom, eu não represento o IBGE, eu sou funcionário do IBGE, eu represento o sindicato do IBGE. Isso, né? Sindicato, desculpe. Mas essa possibilidade, não, a criação da fundação do IBGE+, porque nós estamos falando aqui de uma situação que já está feita no cartório, né, que ela existe, ela ainda não está ainda fazendo seus efeitos, mas ela já existe legalmente, né, é uma fundação de direito público-privado, né, que vai ao encontro do que nós estamos discutindo aqui, porque com essa fundação, no seu estatuto, a possibilidade de fazer concurso pela CLT e contratação temporária. Então, essa fundação e todas as outras que estão criadas, como o caso da EBSE, como o caso da FUNPRESP, são fundações que foram criadas que possibilitam que os serviços públicos possam ser recompostos por trabalhadores não mais do regime jurídico único. Então, a Fundação IBGE+, ela também atende à questão do arcabouço fiscal, porque ela pode captar recursos públicos e privados, né, saindo dessa lógica do fundo orçamentário do país, né, porque o governo alega que não tem dinheiro para investir no serviço público. Nós estamos vendo agora a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, com a luz cortada, né, porque houve corte no orçamento, né, mas a gente percebe que não falta recurso, como eu falei aqui, comprovando para vocês que o recurso não falta. Então, o IBGE+, e as outras, que abre possibilidade que em outros órgãos aconteça a mesma coisa. Porque se você agora, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, havia a possibilidade de você contratar por CLT ou temporariamente, a Fundação IBGE+, né, que é um problema, porque ela tem o mesmo nome da Fundação IBGE, se ela der problema aí dentro da sua atuação, ela vai atingir de cara o IBGE. Como que você separa uma fundação de direito público-privado da Fundação IBGE, que é uma fundação pública, né? Então, isso é um problema. E nós, do sindicato, estamos muito preocupados com isso. Nós estamos aqui fazendo intervenções junto ao Ministério Público para ver se a gente consegue avançar, né? Porque é uma fundação de direito público-privado, ela deveria ter sido criada por lei, e ela não foi criada por lei, né? Isso está na Constituição, está na legislação, né? No decreto 200 também, né? E a gente está tentando, o Ministério Público, se a gente não tiver esse Ministério Público, o sindicato está preparando uma ação, né,
para que a gente possa tentar barrar, né, o avanço da Fundação IBGE+. Né? Isso nos preocupa muito, porque com essas fundações, nós voltamos, eu falei para você aqui que eu sou um servidor público em 81. Quando eu entro no serviço público, eu entro num estado loteado, o estado onde os militares, os políticos tradicionais, as famílias tradicionais, os empresários mandavam no serviço público, porque os servidores públicos, a grande maioria, não eram concursados. Entravam por processo seletivo ou entravam pela janela. E havia no IBGE e nos órgãos públicos, de modo geral, listões de demissões o tempo todo. E nós, servidores, estávamos pressionados, porque nós éramos CLT temporário. Né? E aí, isso é o que pode voltar a acontecer com a Fundação IBGE e outras coisas, e também agora com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Para deixar alerta aqui para os trabalhadores, não há salvação individual, não há essa separação como o Flávio Dino colocou, que é daqui para frente. Realmente, efetivamente, daqui para frente, os novos servidores serão admitidos com um novo tipo de regime. E o para trás continuar no estatutário. Mas se você tem duas carreiras de regime diferenciado dentro de um órgão, o que acontece com a carreira que está no estatuto? Ela está em extinção, como eu falei aqui, porque não haverá mais trabalhadores entrando no mesmo regime, sim regime diferenciado. E isso vai afetar os aposentados atuais, os futuros aposentados e os ativos também. Né? Porque já afeta todos, não só os novos contratados. Então, é uma falácia do Dino e do governo e do Supremo Tribunal Federal, na realidade, né, de que vai afetar. Né? E essa é a preocupação que eu estou tentando alertar os trabalhadores, que não existe salvação, né? E a única salvação que é possível ainda é o trabalhador na rua das três esferas de governo, porque afeta todas elas, do município, do Estado e da União. Temos que ir para a rua para garantir que não seja efetivado essa mudança estrutural no serviço público. Porque você colocou muito bem, com o estudo do Decreto 200, né, e ano que vem o governo podendo possibilitar fazer uma reforma administrativa infraconstitucional, na realidade ele já está fazendo desde 2023 que isso está acontecendo, né, a gente vai cada vez mais sucumbir. Para ter noção, nós somos hoje, no Serviço Público Federal Executivo, 1.222.000 servidores. Desse total, 575 mil são ativos. E dos 575 mil ativos, 113 mil e quase 900 são trabalhadores que estão na Previdência Complementar, que é o FUNPRESP. Então, nós estamos tendo, dentro do Serviço Público Federal, o Fundo Próprio de Previdência está sendo desidratado. E esse Fundo Próprio sendo desidratado, ele conversa diretamente com a reforma da Previdência de Bolsonaro, da emenda 103. Porque lá está escrito, as alterações foram feitas no artigo 149. Eles incluíram o artigo 1A, 1B e 1C. E diz que quando o servidor público do Fundo Próprio de Previdência tiver problema atuarial lá, o fundo próprio, o servidor aposentado e pensionista passarão a pagar a partir do primeiro salário mínimo e não mais acima do teto. Se não for suficiente, que não vai ser, eles vão aumentar a alíquota ordinária, que hoje varia entre 14 e 22. E se não for suficiente, que não vai ser, eles vão criar a alíquota extraordinária e outras medidas. Então, isso já aconteceu em São Paulo. O ex-governador Dória fez um decreto dizendo que tinha problema atuarial no Fundo Próprio de Previdência do Estado de São Paulo e criou uma alíquota extraordinária. E com a alíquota extraordinária nós temos outras medidas. E aí a gente deixa aqui uma interrogação. O que são outras medidas? Nós temos na Constituição um cheque em branco. Outras medidas podem ser feitas pode ser qualquer coisa. E o pior de tudo isso, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela impõe, se a gente tiver um próximo governo de extrema-direita, definitivamente nós teremos o ataque massivo contra os servidores públicos, porque nós perderemos total autonomia, né, para poder resistir contra os ataques de governos, né, de plantão que não respeitam os serviços públicos e seus servidores. Então, companheiro, a situação é muito grave e a gente tem que ir para a rua, não tem outra saída, não tem saída isolada e não adianta pensar que eu estou aposentado, que eu fiz a minha parte e que nada vai me afetar, porque não tem direito adquirido. Né? O direito adquirido é o direito de morrer, isso é o direito que nós temos adquirido.
né? Está até, né? É a única coisa que nós temos certa, porque o restante tudo pode ser retirado da gente, né? E Paulo, uma coisa que você colocou na entrevista e que de fato é muito preocupante e verdadeira é que se não há mobilização e que se não conseguirmos barrar essa política de austeridade, em 2026 nós teremos o retorno da extrema-direita. E isso vai ser um ataque e algo que vai atacar toda a classe trabalhadora, toda a esquerda. Então é necessário a gente ir para a rua para barrar essa política de austeridade, para barrar esse ataque que você acabou de falar da carreira do serviço público e também a Fundação IBGE+, porque a gente viu como foi difícil do IBGE atuar durante os governos de Jair Bolsonaro. E com essa fundação você vai ter um ataque a essa instituição importantíssima que é o IBGE, e isso pode afetar, inclusive, os próprios recursos, né, do IBGE. Então, agradeço muito, te passo por suas conclusões finais. Primeiro, eu quero agradecer a você, foi um prazer conhecer você, Sofia, que eu tinha conhecido a Marina, mas não você, né? Agradecer ao Portal Desacato, né, pelo espaço de fala, e falar que o ataque ao IBGE não tem a ver só com o orçamento do IBGE, tem a ver com as políticas públicas, porque o IBGE é o órgão que mapeia, que tem como a sua principal meta, né, retratar o território brasileiro. E sem o IBGE autônomo e com orçamentos robustos, a gente não terá a possibilidade de melhoria nos serviços públicos, porque não existe avanço na educação, na saúde, em qualquer área dos serviços públicos, sem o IBGE, porque o IBGE é esse órgão, né? Então, eu quero deixar claro aqui que nós não queremos a volta da extrema-direita, e, por isso, nós precisamos de um projeto de país. O abaixo-assinado, os movimentos que estão acontecendo são importantes? Eles são importantes, mas eles não são a solução. A solução é a gente estar na rua em massa, senão a gente não vai conseguir barrar o que está acontecendo. Fazer movimento de internet, de rede social, ele é muito importante, mas, para mim, que sou da década dos anos 80, é o movimento de rua. É lá que nós temos que estar presentes para barrar todo esse desmonte, porque não foi para isso que eu votei no governo Lula. Eu votei no governo Lula para que a gente tivesse muito mais esperança e que todos pudessem ter um país melhor. Eu não admito que um país rico como o Brasil, que já chegou a ser a sexta economia do mundo, né, está na situação dessa, de ter que cortar políticas públicas da população mais pobre para atender o Deus mercado, né? Para mim, o mercado que se dane. Estamos juntos e que a gente agradece o espaço e vamos à luta. Não admitiremos que a Faria Lima governe o nosso país e continuaremos na luta. E, de fato, as ruas, nós não podemos sair delas. Temos que retornar às ruas das organizações, das movimentações. Só a luta coletiva vai nos tirar dessa. Paulo, infelizmente, a gente teve uma entrevista curta por conta de todos os problemas técnicos, mas foi excelente. Quero te agradecer demais por estar aqui, por ter retornado, mesmo apesar da queda do StreamYard. Agradecer a audiência que esteve aqui também. E nos reencontramos em próximas entrevistas. Esse canal está sempre aberto para ti. Um abraço.